A questão aborda o tema da Grécia Antiga a partir de um texto do Jean-Pierre Vernant. O texto diz o seguinte: o aparecimento da polis, ou seja, cidade-estado, constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e variadas, ou seja, as polis passaram por um processo de transformação. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7 a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma nova forma, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. Ou seja, é o desenvolvimento da vida social, como diz o texto, e política, que é a vida na polis, que é a relação entre os homens na polis, na ágora. Aí vamos ver o que pede a questão para nós. De acordo com o texto, na Antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis foi: letra A, o declínio da oralidade. Falso, porque na Grécia, apesar de ser uma civilização que desenvolveu um sistema de escrita, a oralidade sempre foi importante ao longo da história grega antiga. Então, a tradição oral muito forte na polis, como, por exemplo, a importância da retórica para que os cidadãos divulgassem suas ideias na ágora, tanto que muitos cidadãos recorriam os sofistas para aprenderem a retórica, justamente porque a questão da oralidade é muito importante durante os debates na ágora, inclusive porque boa parte da população a maioria da população inclusive, era analfabeta. B. O isolamento progressivo de seus membros, que preferiu o convívio familiar às relações travadas nos espaços públicos. Falso. O grego antigo ele valorizava muito a política, as discussões sobre o futuro da polis. Então, o grego considera que o idiota, a palavra criada pelos gregos, é aquele que renuncia à vida política, o espaço público. Então, o grego ele valoriza muito mais o espaço da ágora do que o convívio particular. Ele valoriza muito mais o espaço público do que o espaço doméstico. Letra C. A manutenção de instituições políticas arcaicas, que reproduziam nela o poder absoluto de origem divina do monarca. Falso. No início das suas trajetórias, as polis eram sim monárquicas, mas em várias delas, como por exemplo o caso de Atenas, essa monarquia caiu, aí a polis passou por uma evolução até se tornar uma democracia. No caso de Esparta, por exemplo, virou uma diarquia e uma oligarquia. Então, no auge das polis, nem todas elas tinham um monarca. Então, a letra C está falsa. D. A diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Falsa, porque apesar da Grécia Antiga ser dividida em várias polis, em várias cidades-estado, ou seja, uma enorme descentralização do poder, havia uma unidade cultural e linguística, já que os gregos antigos falavam a mesma língua e seguiam uma mesma religião politeísta, adoravam os mesmos deuses. Portanto, o que responde à questão é a letra E, a constituição de espaços de expressão e discussão, a ágora, que esses espaços eram a ágora, a eclésia, a ágora, a praça pública, onde se debatia os problemas da polis, e a eclésia, a assembleia, onde se votavam as decisões, que ampliavam a divulgação das ações e ideais de seus membros. Essa é a verdadeira, a grande importância da polis é essa, a constituição de espaços políticos, onde os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da polis.